Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Mais uma vez, minha gente, muito legal. Estamos começando o nosso Código Aberto e você acompanhando aí com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo rádio AM, pela internet. Muito obrigado por você estar com a gente. Chegamos finalmente a um tema bem quente, né? O tema dessa semana é demais. A canção de amor do rei. E eu já tenho aqui comigo nos estúdios os nossos amigos hoje com gente nova aparecendo. Faz tempo que ela não vem aqui no nosso Código Aberto. Tinha que chamar. Mas deixa eu falar primeiro aqui, meu pastor James. Como é que você tá, meu querido? Bom tê-lo conosco aqui de novo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo e minha amiga ouvinte também, que nos acompanha aí na AM 1080, a Voz da Esperança. Pastor, sempre muito bom tê-lo aqui com a gente, porque você tem cara de jovem, né? Obrigado. Tá até com um corte novo, olha o corte dele. Deixa eu até mudar aqui, ó. Olha só, pra vocês perceberem, olha o corte. A partir de agora vai ter gente fazendo o corte do pastor James, Não sigam, não. Foi uma experiência que não deu certo. Alguns já estão dizendo que deu certo, então tá bom. Não, pra mim deu muito certo. Pena que não tem um cabelo bonito assim, senão eu faria também. Meu amigo Romário, como é que você tá, Romário? Olá, meu amigo, bom dia. Tô muito bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Que legal. E hoje estreando aqui com a gente nessa série aí, a nossa querida amiga Rosalba. Olá, bom dia. Viu? Satisfação é minha. Reestreando, na verdade. Você viu uma vez aqui, né? Foi e é um muito prazer. Tempo, hein? Muito tempo. Ano passado. Passado ou retrasado, não lembro mais, né? Estamos aqui. Obrigado pelo convite. Que legal. Gente, o tema dessa semana, eu acho que é um tema que é um dos temas talvez mais importantes dessa nossa série, né? Porque muita gente tem dificuldade, parece que é um tabu falar de sexo, né? A gente vai falar de relacionamento sexual, tem gente que já faz cara feia, né? Vamos falar isso aí, mas que pouca vergonha falar sobre esse assunto, mas não é nada disso. Nós temos que acabar com essa visão aí totalmente equivocada, né? O sexo é algo importante, foi criado por Deus, inclusive está na Bíblia aí, e nós vamos falar sobre esse assunto hoje, certo? Exatamente. A matriz religiosa brasileira, ela tem grande influência da Igreja Católica, e na Igreja Católica o sexo é um tabu, é tido até por alguns como o pecado original. Uhum. E assim, a gente vê isso que tem uma herança grega do dualismo, onde o corpo é mau e o espírito é bom. Então, o que eu faço com o corpo, incluindo a questão sexual, isso tudo é mau e eu não devo dar atenção a isso. Mas nós vemos que a Bíblia ela não vê o ser humano de forma dualística, corpo e espírito. Mas vê de forma holística. Holística, integral, ou seja, a partir de Gênesis 2, ela apresenta o ser humano como uma alma vivente. O corpo e o fôlego de vida, eles formam uma alma vivente, ou seja, nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente, somos seres vivos e de forma integral. O que eu faço com o corpo afeta a minha mente, afeta o meu emocional, o meu espiritual e até mesmo o meu social. Sim, verdade. Muito bem, então vamos falar sobre esse assunto agora, né? Vou pedir para o Romário fazer a oração para a gente começar. Vamos então. Vamos lá. Vamos orar. Deus eterno, nesse momento queremos entrar em Tua presença através da oração. Amém. Iremos estudar Tua palavra, pedimos a direção do Santo Espírito para que possamos conduzir estas verdades. Oramos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pega a sua Bíblia. Deixa eu pegar a minha aqui. Talvez você que não tenha lição, guia de estudos, você pode acompanhar com a gente. Praticamente nós estamos aqui utilizando o livro de Cantares, né? É um livro que alguns até não gostam de ler, né? Rosalba, eu acho, né? Parece que não tem muita pureza nele, não sei. Alguns acham que é menos importante do que os outros. Tem essa noção às vezes, Romário? Você tem aí? Alguém já comentou com você? Já, como é que pode? Será qual é a importância do livro de Cântico, né? Cântico dos Cânticos aqui na Bíblia? Só que essa semana serviu para nos mostrar qual é a importância, né? É um livro escrito ali para a família, para um casal, para algo que Deus foi constituído por Deus, que é o casamento. Então tem a sua importância. E nessa semana
eu particularmente pude tirar lições importantíssimas para mim desse livro. Entendi, tá E o certo. interessante é que no livro de Cantares, algumas colocações acabam trazendo assim surpresas, tipo assim, comparar a mulher, algumas partes da mulher com coisas da natureza, como a égua de Faraó, tipo assim, é algo, né? Nossa, o que é isso? Deixa eu falar uma coisa aqui, não tente fazer como Salomão fez, ou você fazer uma declaração para sua amada, vai soar bem Lá mal. tinha um contexto, aqui Exato. não é a mesma cultura, né? Mas há um ensino profundo, como o Romário colocou, né? Tem. Que nós precisamos entender para poder exercer no seio familiar. Sim, diga, Porque Romário. assim, é porque o livro traz a intimidade do rei, dele com sua esposa. A gente percebe ali um companheirismo, a gente percebe todo aquele amor, Uma aquela liberdade, paixão, a né? liberdade que havia. Então isso traz, esses são os ensinamentos que nós tiramos para a nossa vida hoje. Então é uma carta aberta da intimidade do próprio rei Salomão com sua esposa. Né? Um Então, amor que puro, são, né? Um amor exatamente. puro, leal, É real. verdade. Muito bem. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui na parte de domingo é aquilo que o pastor já tinha falado, nessa compreensão de que o nosso corpo é uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. E quando nós amamos, é o todo, né, que nós amamos a pessoa, né? E não tem esse negócio de o sexo ser algo da carne e algo ruim, né? Como alguns pensam, né? O sexo é algo ruim porque está ligado à carne. Não é bem assim, né? Sim. Uma vez eu participei de um encontro de casais e o palestrante falou algo interessante. Ele falou, queridos, não vão se escandalizar comigo, mas quem formou o corpo do homem foi Deus. E quem formou o corpo da mulher foi também Deus. Então Deus preparou o corpo humano para que pudesse ter relações sexuais. Então foi Deus que formou o homem, foi Deus que estabeleceu tudo. Então o sexo é um presente de Deus para o casamento, é um presente de Deus para o homem. Né? Então você percebe isso claramente, então, que o homem foi formado por Deus. Então Deus pensou em todos os detalhes, inclusive na questão da relação sexual também foi pensada por Deus, estabelecida por Deus. Senão Deus não tinha formado o homem e a mulher propensos a se multiplicar, a crescer e tudo mais. Então é um presente de Deus. Eu queria perguntar para o pastor aqui, que é muito sério, né? A gente também tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que o sexo é de Deus, a gente também pode ser influenciado pelas outras gerações, mesmo estando na igreja, para cometer aquele tipo de relação sexual que Deus não aprova, né, pastor? É a relação sexual casual, sem compromisso. E interessante que o livro de Cantares, ele joga justamente essa realidade. O sexo é um presente de Deus para o momento certo, com a pessoa certa. Tem um momento, não é para ser usado simplesmente. O nosso corpo, como foi criado por Deus, ele foi criado também para Deus, para a santidade. E o sexo pode até parecer devido a alguns tabus culturais, mas o sexo também é santo. Eu imagino o seguinte, duas instituições sagradas que Deus criou na semana da criação. Ao término da criação, o sábado, é uma dessas instituições sagradas e eternas. E o casamento, a família, foi criado no sexo. Eu imagino então a lua de mel de Adão e Eva. Que dia foi? Tem que ser na sexta-feira, eu acho. No mínimo. E aí você imagina então algo santo, algo puro. O problema é que a gente olha o sexo hoje com a mente com tabus culturais e com uma mente deturpada. Então são dois extremos, né? Ou aqueles que dizem assim, o sexo não presta, não pode ser vivido, a gente não pode falar, e aí ele coloca o sexo como algo ruim. Ou aqueles que dizem assim, o sexo é para ser curtido e vivido livremente, eu tenho que aproveitar de qualquer maneira, sem compromisso nenhum. E esses dois extremos são perigosos e trazem consequências, inclusive emocionais e até mesmo espirituais profundas. E físicas, né? E físicas. Sim. E o livro de Cantares, ele vem para desmistificar e mostrar a Bíblia não é contra o sexo. Deus deu o sexo como um presente na hora certa, no momento adequado. E o livro de Cantares ele vai trazendo essa construção de amigos que foram construindo uma relação de respeito, de compromisso, de amor, chegaram ao casamento, são amigos que se casaram e agora podem viver a plenitude da satisfação sexual.
Eu acho interessante, pegando o gancho do pastor Dimes, é que Deus instituiu o sexo, mas ele deixou-nos instruções fantásticas. Exatamente. Para que a gente, em algum momento, esse momento que nós vivemos hoje, no ano de 2019, nós tivéssemos orientações na palavra de Deus, como deveríamos nos portar diante dessa situação. Porque ele sabia que haveria de chegar o tempo em que as confusões sobre o assunto aconteceriam. Eu queria só citar aqui um verso que eu destaco aqui na autora de Ellen White, quando ela diz assim, ó, que tudo que desvia a mente de Deus e ocupa tempo que deveria ser devotado a seu serviço, serve para fins de Satanás. Isso é muito duro, muito sério. E aí eu vejo o sexo. Se ele não é usado com o propósito para o qual Deus instituiu ele passa a ser um instrumento para servir a fins de Satanás. Realmente o tema aqui é muito vasto, né, para a gente falar em pouco tempo, mas eu fico também pensando aqui na questão das crianças, né? Muitas vezes nós temos dificuldade de falar desse assunto com as crianças, né? De orientar os nossos filhos, aqueles que são pais, sobre esse tema. E eles, às vezes, são obrigados, entre aspas, a procurar informações em lugares errados. Exatamente. É um desafio. Nós, pais, responsáveis, nós precisamos falar da maneira correta, apresentando o sexo e a sexualidade dentro do propósito e do plano divino, conforme é apresentado não só no livro de Cantares, mas em diversas partes da Bíblia. E às vezes nós perdemos de fazer isso, essa oportunidade de ensinar da forma correta, num ambiente adequado, e aí os nossos filhos, de uma forma ou de outra, eles terão acesso a essa informação. O problema é que muitas vezes terão acesso em fontes que não são corretas, que vão trazer justamente essa deturpação. E aí isso só vai criando um ciclo, porque eu não fui informado pelos meus pais, não passei para os meus filhos, não informo, eles não informarão, e aí cada vez mais o sexo vai sendo, o inimigo vai conseguindo deturpar algo que Deus fez maravilhoso e vai colocando algo como sujo. Verdade. Você até disse, né, deu a entender que assim que Deus fez Adão e Eva já foram ter aquela relação sexual, e alguns acham que talvez o relacionamento só veio depois do pecado, mas não é bem assim já, não. Desde o início, né? Até faz porque parte da felicidade. A ordem que Deus deu, né, de crescer, multiplicar, dominar a terra, essa ordem está antes do pecado. E detalhe, o sexo, a união homem e mulher, propósito divino, expresso na Bíblia, um homem e uma mulher que se unem em um casamento monogâmico para a vida toda, é um propósito divino que completa aquilo que a Bíblia apresenta como imagem e semelhança de Deus. Fomos criados individualmente, homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é criador. E o homem, ele passa a ter essa semelhança mais completa com Deus quando ele se une de forma sexual e dali surge uma nova vida. E isso só dá para fazer dentro do propósito de Deus, um homem, uma mulher, um casamento monogâmico, heterossexual, dentro do propósito de Deus. A gente vê também aqui algumas revelações, algumas declarações de Salomão, né? Ele faz muitas declarações ali para sua amada. A gente percebe aqui que a sua amada tinha um nome, Sulamita. Esse rei aqui dá a entender que era o próprio Salomão, né? Sim. Então ele faz declarações, era uma jovem noiva. E ele profundamente apaixonado por ela, né? Então ele expressa isso através não só de gestos, mas também de palavras, né? E é muito comum a gente deixar essas declarações aí só para época de namoro. Aí a coisa fica feia. A gente aprende com ele aqui. Como mulher, eu fico imaginando como essa mulher era coroada, né? Porque um elogio vindo daquele que a gente ama não tem preço, né? E era o mais cobiçado entre os homens lá, né? Imagina. Então, assim, é um exemplo que os nossos maridos, né, os jovens, os maridos devem seguir, reconhecer, não é porque casou, porque aqui quando eles têm um encontro pessoal deles, essa vida de reconhecimento, de valorização permanece, né? Não é algo isso é importante, não é algo que é interrompido, né? É contínuo. Agora, Romário, tem uma lição importante pra gente aqui que a gente não pode deixar passar por alto, né? Que esse exemplo, assim, essa união entre homem e mulher também, de alguma maneira, simboliza uma união que Deus quer fazer com alguém, não é?
Exatamente, né? Na Bíblia, Deus é representado como sendo o noivo, né? E a igreja, a esposa do cordeiro, né? A esposa do noivo. Então, é interessante aqui que eu destaquei nessa parte aqui, amigos, uma frase aqui do autor que diz assim, ó, feliz é o marido ou a esposa cujo cônjuge é seu amigo querido. Eu também marquei. Né? Então, isso aqui é interessante. E a gente percebe que ao longo do livro, igual Ele a chama de amiga, né? exatamente, ele chama de amiga, ele mostra um companheirismo, mostra um carinho. Então, ao longo do livro, que são, acho que são 8 capítulos, nós encontramos isso. Nós encontramos amigos, como o pastor James mencionou no início, amigos que cresceram juntos, se casaram, e você percebe que após o casamento eles continuam nessa mesma amizade, continuam nesse mesmo companheirismo. Há elogios, ele elogia o corpo dela, ela elogia o corpo dele. Por exemplo, eu destaquei aqui, olha, o capítulo 5, verso 16, que ela fala o seguinte: o seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então você percebe que ao longo do livro tem isso, esse companheirismo, essa troca de elogios, admiração, carinho. Então essa é a lição que nós podemos tirar hoje para nós somos casados. E a gente aprende também que a gente precisa, quem ainda não é casado, né, pastor? Tem que se casar com alguém que seja um amigo, né? Exatamente. É engraçado que às vezes, conversando com jovens, né, a gente tem essa preocupação que um jovem ele encontra um parceiro, uma parceira que seja ali um companheiro nessa jornada de vida, que tenha o pensamento igual, propósitos semelhantes e tudo mais. E aí alguns dizem assim, mas ele ou ela é minha amiga. Você vai casar com o inimigo? Tem que casar comigo, né? Tem que se relacionar comigo. Até porque a gente não fica jovem para sempre. Toda a nossa aparência física, o vigor físico, a força, tudo isso vai decaindo. É a lei da gravidade, né? E assim... E do tempo também, né? Do tempo. E aí o que vai ficar no relacionamento? Tem que ficar aquela amizade forte. Eu não estou dizendo que a paixão termina, não, de maneira alguma. Mas geralmente os relacionamentos na juventude ele começa com a intensidade muito grande da paixão, do desejo e tudo mais. Isso precisa permanecer. Por favor, não me entendam errado. Porém, não pode ser apenas isso. A base forte tem que ser do companheirismo, da cumplicidade, da amizade, né? E é interessante que isso coloca ali faz uma analogia com a amizade, com o companheirismo que nós devemos ter com Deus. Assim como nós nos entregamos ao nosso cônjuge, devemos nos entregar a Deus. Assim como buscamos conhecer o nosso cônjuge, agradá-lo, devemos ter esse relacionamento também íntimo com Deus, essa proximidade com Deus. Ok. Agora eu queria tocar no assunto aqui. Alguns pegam esse livro aqui de Cantares e acham até, acho que alguém comentou no início aí, né? Tem alguns símbolos aí, fala de jardim, que jardim é esse? Aí tentam lembrar jardim do Éden. Que negócio é esse de jardim, gente? O que você achou aí, Romário, de jardim? Pois é, aqui né, a gente vê aqui você está mencionando aqui o capítulo 4, né? Tem aqui 4, o verso, eu acho que é o verso 7, creio eu. Começa do verso 7, mas ele fala mais aqui a partir... 4. Acho que o capítulo 4:12, jardim 4:12. Fechado és tu, minha irmã, minha noiva, manancial recluso, fonte selada. Aí depois também, no capítulo 5, amigos, no versículo 1, olha o que o esposo diz, né? Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Então, essa expressão de jardim, desses convites, nós podemos entender que estão falando do ato sexual. Da intimidade. Da física, intimidade né? sexual, da intimidade física, né? E o jardim fechado é que ela era virgem. Que ela era virgem, exatamente. E a gente percebe, por exemplo, aqui mais na frente, a gente vai ter essa ideia aqui no capítulo também 8, no capítulo 8, no versículo 8 também, acho que já até adianta um pouco, não sei se me permite aqui, Sim. mas eu creio que as duas partes aqui se completam, porque no capítulo 8, verso 8, até o verso 10, na verdade, do 8 até o verso 10, a gente vê como se fosse aqui a infância de Sulamita. E aqui os irmãos dela mencionam que ela era uma menina virgem. E será que ela se casaria virgem? Se ela se casasse virgem, eles iriam comparar ela como um muro.
Mas se ela não se casasse virgem, né, ela seria comparada a uma porta. Aí no versículo 10, ela diz, olha, após se casar, ela diz: eu sou um muro, os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Então, aí no versículo que nós já lemos, que é o 4, versículo 12, então Salomão confirma: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Então essa expressão de jardim fechado, jardim selado, é uma expressão que quer dimensionar que Sulamita era virgem ao se casar. E isso, pastor, está dentro do que estava nos planos de Deus, né? Exatamente. Embora hoje a sociedade cobre, você falar que você tem 30 anos e você ainda é virgem, Nossa. Você está se guardando para o casamento. A sociedade vai olhar com maus olhos. Olha, isso daí que é absurdo, que retrógrado, que pessoa quadrada. Bobagem, né? Mas existem implicações sociais, psicológicas, emocionais em não se guardar. Quando Deus pede uma coisa, Deus não está querendo limitar o teu prazer. Querido ouvinte, seja aonde você estiver ouvindo, quando Deus pede algo de você, Deus quer te dar o máximo, potencializar o máximo que existe de bom nessa vida. Por isso que ele disse, olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Deus diz assim, jovem, se preserve, conserve a sua pureza até o casamento, é porque Deus quer dar o máximo prazer. Algumas pesquisas deixam bem claro que pessoas que tiveram vários parceiros antes de um casamento, antes de encontrar a pessoa e se casar, elas têm depois problemas, elas não sentem o prazer completo e total que poderiam sentir, ou que pode sentir um jovem que se preservou. Então, quando Deus pede algo, Ele está querendo te dar o melhor. Então, aguarde, se preserve. Né? E alguns falam assim, não, mas esse negócio tem que provar antes, vai que eu não goste, né? Tem que provar antes, né? Ficar provando uma e não vai gostar de nenhuma, né? Porque... Tem uma expressão que é muito utilizada por alguns pregadores da área jovem, que diz o seguinte, é a galera que gosta de passar o rodo, né? Só que quem gosta de passar o rodo um dia vira pano de chão. É igual aquele produto que você vai na loja e ele está exposto ali, né? E assim... Todo mundo pega, todo mundo olha, todo mundo vê, mexe. Aí se o vendedor disser, olha, só tem ele. Não, não quero, todo mundo pegou, eu quero um novo, eu quero um na caixa que ninguém tocou, sou eu que vou tocar pela primeira vez. Certo. Isso se aplica também à vida conjugal. Jovens, se preservem, você vai se dar o valor que Deus já te deu. Não jogue na lata do lixo o valor que Deus te deu, se entregando para qualquer pessoa sem compromisso. Muito bem, muito bem. E a gente vai agora já para a reta final. Vamos tocar num assunto aqui muito delicado mesmo, a parte de quinta-feira aí. Vocês se preparem. E, Didi, deixa eu só fazer uma abertura rapidinho, porque aí a gente está falando da pessoa solteira, do jovem, né? Mas a lição aqui na parte de quinta-feira, falando de se guardar, e aí o que dizer daquelas pessoas que não tinham esse conhecimento, não tinham esse temor de Deus, não tinham essa orientação e acabaram tendo uma vida disforme. Uma vida dessas que experimentou de tudo, né? Viveu o seu êxtase lá fora e que agora conhece a verdade. E o que se faz com o comportamento dessa pessoa? Como é que a Bíblia, como é que Deus lida com situações assim? Porque é óbvio que a gente sabe que nem todo mundo teve a orientação que eu tive e que nós tivemos aqui. Qual é o comportamento de Deus diante dessas pessoas? A Bíblia aqui, ela retrata que existem muitas perversões sexuais, mas que o sangue de Cristo Jesus, quando a gente reconhece e o aceita como Senhor, Ele tem o poder único de nos purificar, de nos limpar e de nos favorecer uma nova vida, de apagar as consequências, não digo as consequências, de apagar, né? Exato. E de fazer de você essa criatura segundo a vontade dEle, vivendo um novo proceder, um novo relacionamento, um novo valor da vida sexual, uma nova visão, um bom comportamento, mas é uma luta. Aqui fala que é fazer morrer a carne, o prazer da carne, para que o espírito possa fazer valer o seu. É um processo que a Bíblia apresenta, né? Por exemplo, você citou aí 1 João capítulo 1, verso 9, né? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Essa é uma promessa. Então,
E aí a Bíblia vem dizendo em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Exato. As coisas passadas ficaram para trás. Então agora essa pessoa é chamada para andar em novidade de vida, ou seja, tendo uma mudança. E Deus perdoa o tempo da ignorância, Ele não leva em consideração. Entendi. Então você que de repente não se cuidou, saiba que em Cristo você pode ser uma nova criatura, você pode encontrar perdão, restauração, purificação Em Cristo. e força para agora Claro. se manter puro dentro dos propósitos de Deus, que são sempre os melhores para o teu corpo, para a tua mente, para o teu espírito. Amém. Por exemplo, pastor, o que a Bíblia fala com relação a esse assunto, relação sexual? Qual o plano de Deus? Algumas pessoas, aí tem algumas culturas, a pessoa pode ter vários parceiros, né? Porém, na Bíblia a gente vê que Adão só teve uma mulher, Deus só fez uma Eva para ele, né? A Bíblia apresenta o padrão divino, tanto em Gênesis quanto em outros livros, ela apresenta o padrão divino. A união deve ser entre um homem e uma mulher, deve ser monogâmica, apenas um homem e apenas uma mulher, e ela deve ser por toda a vida, até que a morte os separe, né? Ela deve ser essa parceria que nos traz a completude de sermos de fato a imagem e semelhança de Deus. A gente sabe que o pecado, quando entrou no mundo, ele manchou, ele amassou, ele desfigurou a imagem de Deus no homem e trouxe diversas perversões que nem dá tempo de explicar aqui. Perversões sexuais, até mesmo bestialidades e diversas perversões. Romanos, por exemplo, Paulo fala em Romanos dessas perversões que o homem e a mulher mudou o seu modo natural de se relacionar. Alguns buscam um relacionamento ao invés do sexo oposto, com o mesmo sexo. Sim. Ou até com animais, como você falou, até com bestialidade. animais. Isso está fora do padrão divino. E eu queria falar para o querido ouvinte que está nos ouvindo agora, nos escutando, Deus tem um padrão. Se talvez você luta com uma inclinação, com um desejo que está fora do que a Bíblia te apresenta como o padrão de Deus, Deus pode te dar força para lutar. Amém. Em alguns casos, algumas pessoas precisam se fazer eunucos, é o termo que a Bíblia usa, no sentido, a gente está falando de cortar, nada, mas é de se preservar. Eu vou dar um exemplo de celibato, eu vou dar um celibato, exemplo né? de celibato. Celibato. Eu vou dar um exemplo claro aqui. É um homem que não tem prazer no relacionamento com uma mulher, ele tem desejo por outro homem, e a Bíblia apresenta isso como pecado, como algo deturpado. E agora esse homem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus e ele quer viver no segundo propósito de Deus. O que ele deve fazer? Ele deve simplesmente lutar contra essa tendência pecaminosa de um relacionamento sexual com pessoas do mesmo sexo. Ele pode até não se casar com uma mulher. Isso pode ser vice-versa, se aplica à mulher também. Ele pode até não se casar, mas ele permanece ali. E dizer aos amigos que nos ouvem, que são da igreja, que isso não deve mudar o nosso comportamento, a nossa atitude com as pessoas que têm essa luta. Todos nós temos lutas e são diferentes. Alguns têm luta contra a glutonaria, a questão da comida. Outros têm luta pela questão do dinheiro, tem uma inclinação para roubar, para usar mal os recursos que Deus... Enfim, cada um tem as suas inclinações, tem as suas lutas. E alguns têm lutas nas questões sexuais. Ou pela perversão sexual, que pode até ser do mesmo sexo ou do sexo oposto. Mas enfim, algum tipo de perversão sexual. Essa pessoa está lutando e ela precisa do nosso apoio. Não para permanecer na prática, mas para vencer essa prática. E ela é tentada constantemente. Ela é tentada e ela tem que lutar. E em todas as nossas tentações nós podemos lançar mão da promessa maravilhosa da força que Deus tem para nos dar. Tá certo, tá certo. Acho que nosso tempo já foi. Mas eu quero agradecer muito. Eu acho que quem quiser saber mais informações é convidado a estar numa igreja adventista. Sim, com certeza. Nesse sábado, a partir das 9h30 da manhã. Ali vai ter muita gente comentando e você também pode dar a sua contribuição, né?
e aí você vai aprender muito mais. Quero agradecer a Rosalba, que você não fique mais um ano sem vir, tá? Não espere um ano para voltar, não. Comemorar um ano, aí volto novamente. Romário ficou aí faltando mais 2 vezes, mas voltou agora. Obrigado, e pastor Dimas também está sempre com a gente quando pode. Quando ele está aqui, ele fala, me põe aí. Você ora pra gente, pastor? Vamos lá. Oremos então. Obrigado, bondoso Deus, porque o Senhor pensou em cada detalhe para a satisfação, para a completude humana. E a união sexual entre um homem e uma mulher dentro do casamento, seguindo os teus propósitos de pureza, de santidade, sem dúvida nenhuma é algo maravilhoso, é um presente que o Senhor tem. Nos ajuda, Senhor, a seguir sempre os teus propósitos. Dar-nos poder para manter, ó Pai querido, a pureza sexual, a pureza nos pensamentos, nos desejos, e guardemos as entradas da alma para que possamos sempre estar fortalecidos e buscando uma mudança de mente, uma mudança que leve a nossa mente a ter a semelhança de Cristo Jesus. Amém. Abençoa o ouvinte que agora está nos acompanhando, em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, assim a gente encerra. Na próxima semana a gente volta com mais um Código Aberto. E claro que você que está sempre aí não pode perder. Esperamos por você e até lá, se Deus quiser. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.